Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, possa reinar mais e mais em nossos corações. Estou muito feliz sempre quando eu posso estar aqui. Estou há 1 ano e meio servindo a Deus como membro desta igreja lá em Campinho da Serra. Nós já tivemos o privilégio de receber acho que 2 ou 3 células lá no trabalho. Qual célula daqui que já foi lá? Lá em Campinho? Temos aqui, ó, os irmãos. Mas eu já disse numa reunião que eu fiz com o pastor a Ederson, que 2015 nós queremos estreitar ainda mais a parceria e levar mais células. A sua célula dessa vez, em 2015, indo lá em Campinho, para nos ajudar, vai ser bênção. E como vocês são parte de tudo que Deus está fazendo lá, eu quis começar compartilhando umas fotos de ontem, dos nossos batismos. Foram 4. Para uma congregação de 50 pessoas, 4 batismos é motivo de grande festa. Já temos? Se perder o arquivo, eu tenho um pendrive ainda. Alguém quer o pendrive? PIBJC. Mas, então, ontem à tarde, nós fizemos ali, num espaço chamado ali, isso. Dá para colocar a tela inteira, se possível? Bem, aqui é o batismo da Juliana, uma jovem lá da comunidade. Pode passar, próxima. Esse é o Gutenberg, que foi batizado ontem à tarde também. Essa é a Graciane, que se converteu lá no trabalho e foi batizada. Muitas pessoas da sua família estavam presentes lá. A próxima, a última. E a Ana Cristina. Percebam que são todos jovens, né? E foi uma grande festa. Tem a próxima foto, uma tirada com todos os batizandos. E foi ontem à tarde, vocês são partes dessa vitória. Isso aqui hoje cedo na congregação. Depois de pregar a palavra de Deus essa manhã, esse senhor que frequenta o trabalho há mais ou menos 1 ano, ele vai à congregação só para dizimar. Ele é um crente afastado. E depois que eu preguei a palavra de Deus essa manhã, ele se levantou, foi surpreendente. Se eu puder resumir o culto desta manhã na congregação, vou dizer, um culto surpreendente. Porque ele se levantou e falou assim: pastor, eu quero me reconciliar. E ele veio à frente e dizem que ele declama que é uma beleza. Já domingo que vem ele vai declamar a sua voltar à prática de declamar poesias. E ele vai declamar a poesia. Mas não parou por aí a surpresa. Enquanto eu orava por ele, essa senhora e seu filhinho foram à frente também. Foram à frente também. Por isso que eu disse que foi uma manhã surpreendente. Primeira vez que foi à congregação, foram também à frente. Pode passar a próxima que mostra eles de frente. E aí, nesta manhã, Deus nos abençoou com uma reconciliação e com a decisão da mãe e do seu filho. Eu acho que cabe até um aplauso ao Senhor, né? Porque só Deus faz essas coisas tão especiais. Glória a Deus. E eu quero assim então dizer aos irmãos que é por isso que Jardim Camburi é muito importante.
O que Deus está fazendo com o Jardim Camburi, só o futuro vai dizer. Só o futuro vai dizer porque que Deus está levando esse templo mais lá para a entrada principal. Deus é que sabe. Mas uma coisa, irmãos, pode ter certeza. Deus quer fazer dessa igreja muito mais. E Deus quer fazer desta igreja, irmã Dila, um celeiro para abençoar a obra de Deus no estado do Espírito Santo. Então, irmãos, todo mundo, vamos abrir o coração. Tanto os que vão andar menos, como os que vão ter que andar mais. Todos vamos abrir o coração. Porque, irmãos, uma igreja que ora e que pede que Deus lhe dê as nações, a começar da sua Jerusalém. Uma igreja que pede a Deus as vidas. Ela precisa entender que a igreja é para nós, mas a igreja não é prioritariamente para nós. A igreja é para as vidas que o Senhor vai chamar. Então, irmãos, quem já esteve vendo o Evangelho funcionando em situações muito mais precárias, estruturalmente falando, como eu que já estive na África e vi as pessoas andando quilômetros e quilômetros para se congregar, debaixo de árvore, em templos bem rústicos. Irmãos, nós não temos do que reclamar. Se você tiver que andar 1 quilômetro a mais, irmão, não reclama. E se você ainda tem a bênção de ter um carrinho para poder seguir ali para o novo espaço, ou se você tem condições de pagar um táxi para te levar até ali, ou mesmo um ônibus, irmão, não reclama. Vai com alegria, porque só o futuro vai dizer o que Deus está fazendo na vida desta igreja. E a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem falar aos seus profetas. E quem é o profeta desta igreja? Pastor Juarez. Temos os outros, pastor Andriel e os demais. Mas Deus tem falado com o pastor Juarez. E um homem que com mais de 20 anos nessa igreja, com tanta credibilidade semeada, não é hora de se abrir o mínimo espaço para nenhuma espécie de murmuração. O momento é da igreja celebrar, o momento é da igreja orar, o momento é da igreja se unir, o momento é da igreja dizer vamos com fé, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que não ficou um versículo assim de batistas fervorosos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vem muita coisa boa aí. E para fechar, passa aquela, eu escrevi isso aqui, ó. Essa vitória, batizamos 4 no início do ano, meio do ano, e 4 agora. 8 vidas lá em Campinho. A igreja é parte desta vitória. Então minha oração é que em 2015 possamos estreitar ainda mais a parceria da PIBJC com o Campinho da Serra. Porque vocês são muito importantes. Não foi à toa que no sábado do aniversário da igreja, eu trouxe um ônibus para cá. Porque eu quero mostrar para vocês que a congregação tem sido ensinada a amar a congregação. E eu quero que essa querida e amada igreja também possa amar mais e mais o trabalho lá em Campinho. Até a última bandeira, que eu espero em nome de Jesus, eu e minha esposa, que não pôde estar aqui, porque ela está coordenando o louvor lá, nós esperamos cravar em outubro de 2016. É quando nós já temos essa data. Se Deus nos der vida até lá, nós vamos estar organizando a Igreja Batista lá, em igreja. E se Deus quiser, nós vamos estar juntos nessa festa, amém? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 13, 5. O pastor Andriele disse para eu não me preocupar com o tempo, mas eu estou preocupado. E eu quero que o culto termine dentro do horário, inclusive com a ceia do Senhor, que é bênção. Então eu vou pegar um versículo da Bíblia. E eu só queria deixar, enquanto eu prego esse slide aí, porque eu quero fazer uma reflexão sobre esta última, e eu entendo que é a mais importante viagem de 2014. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem
que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Podem ler comigo? Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Aqueles que são estudiosos da Bíblia mais perspicazes sabem que não é bom você pensar um versículo da Bíblia sem entender o seu contexto. Paulo aqui está escrevendo a qual igreja mesmo? A igreja de Coríntios. Uma igreja fundada por qual apóstolo? Pelo próprio apóstolo Paulo. Se você quiser ler um pouco sobre a experiência de Paulo na plantação da igreja aos Coríntios, é só você ler Atos capítulo 18. Porque em Atos capítulo 18 você vai ver as experiências de Paulo ali na plantação daquela igreja, e depois ele foi deixando liderança naquela igreja, e ele foi avançando, porque Paulo foi um grande plantador de igrejas. Então é uma igreja que Paulo, humanamente falando, Paulo fundou. Era uma igreja que Paulo conhecia. E nós podemos resumir, talvez, Coríntios dizendo duas palavras. Coríntios era uma igreja muito rica, Coríntios era uma igreja muito pobre. Você vai dizer, pastor, as duas coisas não se batem. Mas é exatamente isso. Coríntios era uma igreja muito rica, Coríntios era uma igreja muito pobre. Coríntios era uma igreja muito rica, porque a cidade de Corinto era uma cidade próspera, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade que avançava, era uma cidade portuária, era uma cidade com presença de praticamente muitas nações ali em Corinto. A igreja também floresceu rapidamente. Era uma igreja rica, era uma igreja que tinha estrutura, que tinha condições. Mas, irmãos, era uma igreja também rica nas habilidades espirituais. A palavra de Deus diz que era uma igreja rica em dons. Muitos dons fluíam na igreja de Corinto. Mas ao mesmo tempo era uma igreja pobre. Era uma igreja pobre em relacionamentos. Era uma igreja muito tendente à divisão. Era uma igreja muito acolhedora do pecado. Era uma igreja muito conivente com a coisa errada. De maneira que ela era uma igreja assim, pobre. E nesse capítulo especialmente, e basicamente em 2 Coríntios, Paulo vai escrever esta igreja, dizendo do seu desejo de estar nesta igreja. Mas essa igreja tinha algumas dificuldades com Paulo, e esta igreja começou a atacar ao apóstolo Paulo. Que coisa triste. A igreja que Paulo plantou, que Paulo suou a camisa, que Paulo ficou naquela cidade trabalhando durante o dia, fazendo tendas para não ser pesado a igreja. Essa igreja agora, ela começa a questionar. E aí eu convido você, não dá tempo da gente examinar o contexto desses versículos próximos, do capítulo 12 e capítulo 13, você vai ver que a igreja e alguns líderes e algumas pessoas dessa igreja estavam questionando até mesmo a autoridade apostólica de Paulo, dizendo, ele não é apóstolo, ele não esteve com Jesus. E Paulo, de forma firme, sustentou a sua autoridade apostólica. E mais, começaram a questionar, que talvez lançar dúvidas sobre a austeridade de Paulo em administrar as ofertas, e insinuar que Paulo poderia estar desviando o dinheiro da igreja. Ao que Paulo foi contundente em dizer que tanto ele quanto seus colaboradores não foram pesados à igreja, antes trabalhavam para não depender, para não serem pesados à igreja. E agora nós chegamos no versículo, porque é exatamente nesse meio aí que Paulo disse esse versículo, quando ele está trabalhando a questão da sua autoridade,
E ele vai dizer, olha, um pouco mais à frente do versículo 5 que nós lemos, nós não podemos nada contra a verdade, a não ser a favor dela. Paulo diz, olha, eu não quero usar a minha autoridade para destruir, eu quero usar a minha autoridade para edificar. É num contexto assim que Paulo chamou a atenção da igreja, chamou a atenção desses cristãos para esta viagem, porque eles estavam viajando muito para fora, para criticar, eles estavam viajando muito para fora, para reclamar, para lançar ilações acerca de Paulo, mas Paulo diz assim, gente, é necessário que vocês façam uma viagem para dentro. E com certeza, irmãos, essa viagem é difícil de fazer. É muito fácil a gente viajar para fora, é muito fácil a gente criticar as pessoas, criticar parentes, é muito fácil criticar colegas de trabalho, é muito fácil criticar irmãos de igreja, é fácil às vezes criticar pastor da igreja, é muito fácil. É uma viagem fácil de ser feita. Mas como é difícil tantas vezes nós olharmos para dentro de nós mesmos. E o que Paulo está dizendo aqui, porque a ênfase é vocês examinem-se a si mesmos. E essa expressão, na língua original, ela dá a ideia de testar a veracidade, a autenticidade de uma moeda, para ver se essa moeda é realmente verdadeira. As moedas romanas de prata, elas eram jogadas assim ao mármore, para que pudesse se perceber se elas eram de prata ou se elas eram de chumbo. Paulo está usando o verbo de testar a veracidade, testar a autenticidade, ver se é realmente moeda verdadeira ou se é moeda falsa. Obrigado. A gente vai aí às vezes negociar. Hoje a gente usa muito cartão, mas quem às vezes trabalha com dinheiro, quando você pega uma nota de 50, principalmente a nota de 100, às vezes tem caixa que ele passa assim um pilô, alguma coisa, tipo uma canetinha, que passa assim na nota, e pelo menos é o que eu observo, se não fizer estrago, se não colar, é porque a nota é verdadeira. E se passar, é porque é uma nota falsa. E hoje a gente tem que tomar cuidado, porque com essas impressoras cada vez mais especiais, a gente pode estar transitando aí com nota falsa no bolso sem perceber. Paulo está dizendo assim, testem. E ele diz mais, vocês têm condições de fazer essa avaliação. Paulo então está nos chamando a atenção para a gente viajar para dentro de nós mesmos, para examinar aquilo que para Paulo era a coisa mais importante, examinar se Cristo de fato está em vós. Irmãos, o movimento evangélico hoje está tão estranho, vamos dizer a verdade, o movimento evangélico hoje está tão estranho, que eu acho que se Paulo viesse pregar nos nossos dias, para os crentes evangélicos, batistas, presbiterianos, assembleanos, ele possivelmente ia passar por esse caminho também e dizer, examinem-se, viajem para dentro, para ver o que tem, para ver se há verdade, para ver se não há falsidade. Essa é a viagem que nós precisamos fazer. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos se Cristo está em vós. E se vocês não têm condições de chegar a essa conclusão, então é porque vocês já estão reprovados, diz Paulo, na versão mais tradicional. Esse é o convite desta noite, irmãos. Esse é o desafio que nós temos como crentes. E por que não, nesse último domingo do ano,
você fazer uma viagem para dentro de você e fazer essa avaliação. O que tem em mim é verdadeiro? Ou na vida cristã eu estou me enganando, eu engano outros? Provai-vos a vós mesmos, se Cristo está em vós. Eu acredito, irmãos, que quando a gente faz esse movimento de olhar para dentro de nós, de fazer esse exame, eu creio que algumas coisas boas vão acontecer. Primeiro, se Cristo realmente está em nós, eu vou ter uma alegria dentro do meu coração, mas se sincero for, vou sentir o desejo de melhorar, de ser aperfeiçoado, de ser mais para o meu Deus, de investir mais no Cristo que habita em mim. Porque, irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos não são os nossos bens. A coisa mais preciosa que você tem não é o carro que você tem ali fora. A coisa mais preciosa que você tem não é a sua conta corrente, os seus investimentos, ou seja lá o que for. A coisa mais importante que o crente tem é o Cristo que nele habita, irmãos. E se Cristo de fato é a coisa mais importante que nós temos, é o nosso bem maior, como nós costumamos cantar, não tenho outro bem além de ti. Então, irmãos, está na hora de avaliar qual o espaço que nós estamos dando a Cristo. E se de fato Cristo está em mim, e eu não tenho dado a atenção, não tenho dado o carinho, não tenho dado o investimento necessário neste meu relacionamento com Cristo, meu irmão, esta é a hora de você viajar para dentro e dizer: Senhor, neste ano de 2014, eu não investi no Senhor que eu deveria ter investido. E sinceramente fazer ajustes na sua vida cristã. Eu tenho um ajuste que eu assumo. Esse ano para mim, atividade de trabalho, outras coisas foram... E eu me tornei muito indisciplinado na vida devocional. Eu tenho um candidato a genro que está indo para Singapura. O garoto vai passar lá 15 meses estudando lá no estaleiro Jurong. E eu falei assim: rapaz, cuida da sua vida com Deus. Ele falou: me ajuda. E eu dei um devocional para ele. E eu falei assim: nós vamos nos comunicar pela internet. Você fica com esse devocional e eu fico com ele também. A partir do dia 1º, nós temos que fazer esse devocional e liberar uma mensagem para o outro sobre o que nós vamos ler. Não sabe ele que eu estou cuidando também de mim. Faz parte desse examinar-se. Porque eu quero dar mais espaço para Cristo na minha vida, como crente. Porque se Cristo é tudo isso para mim, então os meus afazeres não podem sufocar a minha comunhão com Deus. Irmãos, fazendo esta viagem para dentro, chegando à conclusão que eu sou crente, eu também vou poder chegar a uma outra conclusão, de que é que eu preciso investir mais na minha vida de serviço a Deus. Seja este ano que nós vamos entrar, um tempo também que você se dê mais a Deus. Um tempo em que você invista mais no seu serviço, no seu ministério. Em que você se proponha a ser bênção na vida de outras pessoas através do seu dom espiritual. Que esse dom possa fluir e abençoar a vida de muitas pessoas. Deus tem falado muitas coisas ao meu coração. E um dia desse eu cheguei para a Andriele e falei assim: Andriele, Deus tem tocado no meu coração, é algo que eu quero participar com o Jardim Camburi, porque eu acredito que abençoando também Jardim Camburi, a congregação vai ser abençoada. Eu falava da igreja que implementar, lá no Rio a gente chamava dos retiros de final de semana de vida vitoriosa, aqui chamam de encontros com Deus. Eu vivi isso muito lá no Rio de Janeiro, e eu falei assim: eu quero ser um voluntário. Eu e minha esposa, que ministramos tanto na vida de tantas pessoas lá no Rio de Janeiro, nós queremos nos dar a Deus, porque isso vai ser bênção na vida desta igreja, e vai liberar uma unção sobre esta igreja maravilhosa, irmãos.
Mas para as coisas acontecerem é necessário que mais e mais e mais crentes possam se dar a Deus. E a última coisa que eu queria falar é que quando nós viajamos para dentro e damos a Cristo o lugar devido em nossa vida, isso também nos melhora enquanto pessoas. Isso traz para nós o que a gente poderia chamar de saúde emocional, saúde relacional. Porque, irmãos, fala baixinho, tem muito crente problemático para se relacionar com os irmãos. Estou falando asneira? Tem muito crente que é difícil demais de lidar com ele. E olha, irmãos, o que Deus tem a fazer, a multidão que Deus tem para entregar a esta igreja, Ele só o fará com uma igreja saudável. Todos nós, a começar de mim, que estou trazendo essa palavra, mas resolvidos. Eu tenho os traumas que a gente vai administrando com o Cristo da nossa vida. Só essa experiência para fechar. Antes de ontem eu fui visitar meu pai. Meu pai, só para os irmãos entenderem, ele é separado da minha mãe há mais de 30 anos. Isso ainda dói dentro de mim. E ele escolheu na vida dele o caminho longe de Deus, da bebida. Isso fez muito mal a ele. Isso acabou com a saúde do meu pai, com as escolhas erradas que ele fez. Hoje meu pai vive num asilo. Não fala, não anda. Só uma mão se movimenta. Então quando eu visito meu pai, 76 anos, muitas coisas doem dentro de mim, mas ao mesmo tempo é importante estar com ele. Mas às vezes quando eu me proponho a ir, eu percebo como isso mexe nas minhas emoções. E eu tenho dito para Deus, Deus, trabalha comigo e me torna um homem mais saudável. E o meu pai, que nunca, na minha infância e juventude, nunca me abraçou, hoje quando eu vou lá estar com ele, com o único bracinho que ainda lhe resta, ele me puxa e ele me abraça. E ele não sabe o bem que ele me faz. E ao mesmo tempo eu digo, Deus, me ajude também para que eu seja um pai que saudável, com os meus braços, com as minhas pernas, podendo falar, eu possa abraçar mais a minha esposa, os meus filhos, ser carinhoso com eles. Porque, irmãos, quando Cristo está em nós, Ele também trabalha em nós e nos torna pessoas mais saudáveis, que vai vencendo os traumas. Nada contra um crente fazer uma terapia se ele entender que seja necessário, com um bom terapeuta cristão. Mas eu acredito muito, irmãos, que o relacionamento certo, sincero, verdadeiro com Cristo, nos restaura em muita coisa no nosso interior. E vocês vão ver como o retiro é bênção também nesta área. Então, irmãos, a palavra é: examinai-vos, Paulo diz, a vós mesmos. Olhem para dentro, façam essa viagem, vejam se Cristo está em vós. E é o mesmo verbo usado por Paulo na ceia, quando ele diz: examine-se, pois, o homem, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Então, que nesta noite, ao fazer esse exame, com certeza nós vamos estar discernindo o corpo do Senhor, o Cristo vivo em nós. A ceia, com certeza, será
motivo de bênção na nossa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. Obrigado, pastor Eromi. Qual avaliação nós podemos fazer de nós mesmos? Esse é um momento que não cabe olharmos agora para quem está do nosso lado, né? Até agora estivemos cantando uns aos outros, falando da relação que há entre nós, mas segundo essa palavra que nós acabamos de ouvir, é o momento de nós olharmos para dentro de nós. Nós vamos cantar uma canção que diz que Jesus pagou um alto preço, para que hoje nós pudéssemos viver família de Deus, vivermos como seguidores de Jesus. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos hoje receber a vida abundante que há nele e também a vida eterna prometida a nós. Mas nós precisamos, amados, continuar caminhando para que possamos chegar ao nosso objetivo, que é Cristo Jesus, ser como Ele é. Afinal, o discípulo segue o seu mestre. Nós somos discípulos de Jesus. Então vamos cantar essa canção e que ela sirva para nós fazermos essa avaliação. Assim, assentados mesmo, como os irmãos estão, vamos cantá-la considerando o que Jesus fez por mim, como eu tenho feito, como eu tenho vivido, para a glória de Deus, tenho sido semelhante a Jesus. Vamos então examinar a nós mesmos, a nossa prática, a nossa vida. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui esse compromisso, que pagaremos o preço de sermos um só no Senhor, vivendo segundo o seu coração, sendo como Jesus, seguindo os seus passos, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, aleluia, unidos iremos andar, aleluia, unidos iremos andar. Capítulo 11 de 1 Coríntios. O pastor Eromi acabou de citar, fala: examine-se então a si mesmo, antes de participar da ceia do Senhor, antes de tomar do cálice. No nosso caso usamos suco de uva ou pão. Examine-se a si mesmo. Eu quero chamar os irmãos diáconos, irmãs diaconisas para virem aqui, e nós vamos receber agora esses dois elementos: o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, simboliza esse sangue que foi derramado na cruz, e o pão de forma comum, comprado numa padaria, mas que simboliza, nos faz lembrar o corpo de Jesus que foi entregue em nosso favor. E quando os irmãos receberem esses dois elementos, eu peço que aguarde um instante, e depois nós vamos orar juntos com a pessoa que está do seu lado.
Nós vamos orar com essa pessoa, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós. E depois nós vamos encerrar esse culto com o nosso coração examinado, com a nossa comunhão estabelecida com Deus e com os nossos irmãos. E assim nós vamos seguir olhando para Cristo, buscando ser como Ele é, a cada dia, a cada manhã, buscando ser como Ele é. Vamos então, nesse momento, examinar, refletir e em seguida vamos partilhar do pão da ceia do Senhor. Tome os 2 elementos, aguarde um momento em oração pessoal, particular com Deus. Depois nós vamos orar uns com os outros, agradecendo, celebrando a comunhão que temos em Jesus. Se você já recebeu então os 2 elementos, você pode se unir a uma pessoa agora, ou 2 pessoas, e adorem a Deus, agradeçam a Ele pelo sacrifício realizado por Jesus naquela cruz. Exalte ao Senhor. Vamos valorizar, vamos dar o devido valor ao corpo de Cristo, ao sangue dele derramado.
sangue que purifica, que perdoa, que restaura. Alguém faltou receber o pão, o cálice, o suco de uva? Faltou lá? Alguém mais ficou sem receber? Segundo o Senhor Jesus deixou como exemplo, vamos dar graças ao Pai. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Nós celebramos nessa hora e te engrandecemos pelo que fizeste por nós. E este pão que vamos agora participar juntos é a vida do nosso Senhor Jesus, o seu corpo que foi crucificado no madeiro, trazendo para nós restauração da nossa comunhão contigo, ó Pai. E nós te damos graças, em memória de Jesus, nós dele participamos. Amém. Comamos o pão. De modo semelhante, Senhor, te louvamos pelo sacrifício do teu Filho, quando derramou o seu sangue na cruz em nosso favor, perdoando-nos dos nossos pecados, lavando-nos e purificando-nos com seu sangue, o Cordeiro Santo que foi imolado em nosso favor. Graças te damos, Senhor. Em memória de Jesus, bebamos também do cálice. Amém. Amém, queridos. Vamos estar todos em pé. Vamos cantar mais uma canção que fala sobre essa comunhão que nós temos uns com os outros. Benditos laços são os do fraterno amor.
Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. As nossas petições Jesus atenderá. Em nossas lutas e aflições Jesus nos guiará. Aqui tudo é comum, se temos de sofrer, em Cristo somos todos um, felizes no viver. Qualquer separação sentimos com pesar, porém no céu em comunhão iremos nós morar. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor maravilhoso do nosso Pai e a presença consoladora e constante do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, para hoje e sempre. Amém. Amém, amados. Vamos na paz do Senhor. Se os irmãos desejarem, podem tomar a sua revista, o exemplar da revista de 30 anos da nossa igreja, e também o folheto Meus Alvos 2015. Estão disponíveis com os nossos irmãos na recepção e também na secretaria da igreja.